Olá! Hoje eu vou falar para você sobre como gerir a sua mente. Construímos pensamentos a partir do corpo de informações arquivados em nossa memória. Todas as ideias, a criatividade e a imaginação nascem do casamento entre um estímulo e a leitura da memória. Essa interação interior se dá em milésimos de segundos e é operada nos bastidores da mente, de forma que o eu só tem consciência do resultado, ou seja, dos pensamentos já elaborados. Assim, a construção do pensamento não depende exclusivamente do eu, mas dos fenômenos inconscientes, como a carga genética, como o meio social, como o ambiente educacional e as relações entre o eu e a própria mente. Ao contrário de um computador que precisa do comando para salvar algum arquivo, a mente efetiva os registros de forma automática e involuntária. Ou seja, não depende de qualquer comando para fazer o registro. Isso impede que haja uma prévia seleção do eu acerca dos arquivos a serem armazenados. Não há para o eu, que podemos considerar o grande gestor da mente, a liberdade de impedir o registro de pensamentos perturbadores e dos estímulos estressantes que nos abarcam. Embora, como adultos, façamos escolhas e tomemos decisões, o fato é que as nossas escolhas são pautadas pela base de dados que já temos e, portanto, a nossa liberdade de pensar não é plena. Quando seus pensamentos forem destrutivos, faça necessário a atuação do gerente, você, para questionar o seu próprio pensamento. É quando pensamos sistematicamente o pensamento, fazendo disso um hábito, que conseguimos romper o cárcere no qual estamos aprisionados e apreender novas verdades e abrir um universo de possibilidades para compreender quem somos. Diariamente, milhões de pessoas cobram de si por resultados. Contudo, intimamente têm medo de não ser boas o suficiente, de não conseguir, de não ser capaz. Elas usam o pensamento não para se libertar, mas para se aprisionar, se paralisar e se punir. Contudo, é preciso entender que o eu não é o único responsável por ser punitivo. É por isso que você precisa parar de se massacrar. Na realidade, o eu, por ser passivo e não ter aprendido a conhecer o funcionamento da mente e a ter autocontrole, acaba sendo asfixiado por engenheiros inconscientes que destroem e constroem pensamentos perturbadores sem a sua permissão. Entretanto, como nos alerta Augusto Cury em seu livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, o fato da mente funcionar assim não nos exime da responsabilidade pelos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Quando nos tornamos meros espectadores das nossas mazelas psíquicas, dos nossos pensamentos e comportamentos destrutivos, delegamos à mente a gestão da nossa própria vida. É preciso dar um choque de lucidez nas nossas emoções e nos nossos pensamentos para que possamos ser os autores da nossa própria história. Assim, as pessoas que só têm pensamentos negativos e destrutivos não estão gerenciando adequadamente o seu eu. Somente quando você assume a gestão da sua própria mente
é que poderá percorrer caminhos diferentes dos até então trilhados. Já que a memória é formada pelo meio, pelo ambiente externo, pelo ambiente social e educacional, é preciso começar a selecionar os ambientes que você frequenta, as pessoas com as quais convive, os tipos de programa de rádio ou TV que você assiste e os tipos de conversa que desenvolve. É preciso lembrar que quando frequento ambientes pesados, convivo com pessoas pessimistas, poliqueixosas, assisto os programas que valorizam más notícias como morte, crise, traição, quando desenvolvo diálogos destrutivos e negativos com outras pessoas, como falar mal da vida alheia, reclamar, discutir, contar notícias ruins, estou literalmente construindo o ambiente através do qual vou fazer as minhas escolhas e tomar as minhas decisões, já que a mente está de forma independente, absorvendo tudo o que está sendo visto, ouvido, sentido e falado. Com base em quais informações você quer fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões para que elas sejam verdadeiramente assertivas? Até agora, sua vida foi pautada com base nas memórias já armazenadas. Contudo, a partir de hoje, você pode começar a substituir esse banco de dados, sendo seletivo quanto ao que quer ver, ouvir, sentir e falar. É como escolher os alimentos que você vai ingerir. Você sabe que se comer excesso de gordura e açúcares, isso vai gerar um efeito colateral negativo, não é mesmo? Seja de obesidade, seja de doenças cardiovasculares, diabetes ou outras. Contudo, se você quiser ter um corpo esbelto e saudável, deverá ingerir mais proteínas, fibras, legumes e frutas. Assim, também deverá ser feito com a sua mente. Você deverá selecionar os ambientes aos quais você expõe a sua mente. Esse deve ser um exercício para a vida toda e não apenas para esse momento específico. Ao expor a mente a ambientes harmônicos, a pessoas positivas e de sucesso, ao conversar sobre assuntos altruístas, sobre pessoas que estão dando certo e obtendo resultados, ao assistir programas construtivos, histórias de superação, você está, na verdade, mudando a sua própria vida, pois a sua base de dados mudará. Por consequência, as suas decisões e, obviamente, os seus resultados. Seja você o gestor da sua mente. Aprenda a pensar o seu pensamento, a sistematicamente se perguntar: o que faz com que eu pense isso? Com base em que estou me menosprezando? O que está fazendo com que eu tenha medo? Do que efetivamente tenho medo? O que preciso fazer para mudar este padrão? Com base em quais dados estou concluindo não ser capaz? Como as pessoas que já vivem a vida que eu quero ter pensam e agem? Agindo assim, você estará diariamente se libertando do cárcere dos registros anteriormente armazenados, até que novos registros se sobreponham àqueles, criando um ambiente de potencialidades para a sua vida, favorável a qualquer projeto e ação, e de resultados estrondosos. Comece agora a mudar o seu banco de dados para mudar
a sua vida. Um forte abraço.